tem uma entrevista para nosso portfólio, né, nesse semestre sobre educação inclusiva, material acessível. Então aqui vamos conhecer um pouquinho dos materiais. Estamos aqui então. Sim, do trabalho realizado na sala de recursos. Especificamente neste caso, recursos que são utilizados na deficiência visual, ou para alunos cegos ou para alunos com baixa visão. Mas tem muitos recursos que também tu pode utilizar baixa visão, tu vai utilizar também um aluno com deficiência intelectual, um aluno com TDAH, por exemplo. Um jogo simples, né? Quantidade não impede nada que tu use para baixa visão e também use para deficiência intelectual. Então, o mesmo recurso servindo para diversos usuários. Né? Qual que é o seu nome? Maristela. Maristela, então nós temos aqui já a produção. Essa mesa é uma acesso ao computador, sociais, houses especiais, lances de comunicação alternativa, vocalizadores que dão autonomia e desempenho ao desempenho do computador de forma independente. Professora Cleusa é professora do atendimento educacional especializado que está mostrando vários recursos de acessibilidade, especialmente para alunos com deficiência auditiva. Então aqui a gente vê alguns materiais para aprendizado da Libras, que Libras é a língua brasileira de sinais, reconhecida como a primeira língua da comunidade do ensino dos surdos. Então primeiro ele tem que aprender Libras e depois como segunda língua o português. Por isso ele vai ter um atendimento educacional especializado em Libras e em português também, e o auxílio na sala regular dos materiais acessíveis, de forma acessível. Alguns livros que tem CD, que apresentam o CD com a historinha, com a dramatização em Libras, com a tradução em Libras, histórias com sinais em Libras, adaptação do alfabeto do português e os sinais em Libras. E jogos também didáticos dos alunos para desenvolver o aprendizado da Libras, dos numerais. Vários recursos que vão facilitar, por exemplo, a apreensão. Eu tenho como segurar a caneta, tenho adaptações onde eu posso colocar o pincel, o talher, ou uma adaptação universal onde eu posso colocar qualquer utensílio, a escova de dente, ou a escova de cabelo, para dar autonomia no desempenho dessas tarefas, a escrita, a pintura, a produção, a alimentação. Então, vários formatos diferentes para me ajudar ao desempenho dessas atividades. Um outro ponto importante é a adequação postural. Aqui nós vamos ver um mobiliário dessa cadeirinha, os ajustes de adequação postural, a mesinha com apoio, o apoio de pé, ter uma postura estável e confortável é fundamental para que possa a criança relaxar e fazer uso das mãos na exploração dos brinquedos. Então aqui tem andadores, estabilizadores de pé, a banheirinha para facilitar o banho da criança na altura dos pais, não sobrecarregando, então fisicamente vai fazer o trabalho do carrinho, que vai dar tanto a adequação postural quanto a mobilidade. I'm gonna
tarde, pessoal. Nós estamos aqui com a Rita Berch, da Assistiva. Eu e a Luísa, nós vamos fazer uma entrevista para a nossa disciplina de Educação Inclusiva. Boa tarde, Rita. Muito obrigada por nos dar essa oportunidade de conversar contigo. Eu espero poder ajudar em alguma coisa. Né? Rita, a gente gostaria de saber qual é a importância desses materiais acessíveis para crianças com necessidades especiais? Então, vamos começar com essa questão da criança com necessidade especial ou a criança com deficiência, que é um termo que a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência traz. Né? Primeiro, o entendimento que a deficiência não é alguma coisa colada no sujeito e ela não significa que a pessoa não tenha ou não possa desenvolver uma eficiência. Né? A deficiência ela acontece na relação entre a condição física, sensorial ou cognitiva com o meio e com as barreiras que estão muitas vezes no meio e não só na condição da pessoa. Então, se eu consigo usar toda a capacidade e a habilidade da pessoa e prover os recursos de acessibilidade, essa pessoa vai poder se desenvolver com toda a competência, no máximo das suas possibilidades. A oportunidade é importante e o recurso é importante. Se eu não enxergo, eu posso acessar a informação pelo áudio ou pelo tato. Né? Se eu não escuto, eu posso acessar a informação pelos sinais, pela Libras, né? Ou pela imagem ou pelo vídeo. Né? A importância, por exemplo, da legenda num filme em português, no cinema. Isso daria acessibilidade aos surdos. Né? Ou também a interpretação em Libras. O surdo que lê pode ter acesso à informação falada. A audiodescrição vai ser importante para o cego, porque ele vai escutar, mas ele vai ter a descrição das imagens. Hoje a questão do computador, né, é uma ferramenta tão importante na vida de todo mundo. E para as pessoas com deficiência existem recursos específicos, mouses especiais, teclados especiais. O computador controlado hoje pelo movimento ocular, ou se eu tenho uma habilidade de sopro, eu posso ter autonomia no uso do computador. Se eu tenho autonomia no uso do computador, eu acesso a informação e eu expresso, mesmo com o impedimento da comunicação oral, aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei, aquilo que eu desejo, aquilo que eu sinto através da comunicação alternativa. Então, conhecer todas essas alternativas é muito importante para os profissionais, seja da educação, da reabilitação, e a gente precisa estar junto. Um é o conhecimento sobre os recursos que existem. Outro é o conhecimento da realidade deste usuário da tecnologia assistiva, dos seus problemas, das barreiras que ele enfrenta, dos ambientes onde ele está. E a gente precisa casar esses conhecimentos e fazer, né, uma construção, é um projeto de construção. Usar a criatividade para solucionar esses problemas de participação. Rita, o professor de sala comum, ele está preocupado, né? O que a gente, pouco de experiência, percebe é que sim, nós já sabemos, muitos de nós, ou a maioria de nós, já vê a inclusão como uma possibilidade. E o professor de sala de aula comum está preocupado com isso. Como ele pode... Eu queria que tu falasse um pouco para nós de como se constitui, e não só a responsabilidade o professor da sala de aula comum. Vamos pensar que essa construção de acessibilidade é, sem dúvida, um trabalho parceiro, né? E a apreensão, a angústia, a dificuldade manifesta pelos professores da sala comum, ou às vezes até pelo professor do AE, ou pela família, enfim, a gente precisa acolher com naturalidade. Né? Toda novidade, ela assusta, né? Mas no momento em que a gente está junto, a gente contribui. O professor da sala de aula não deve ser um especialista em deficiência, né, ou um expert em tecnologia. Ele tem que saber buscar essa parceria, essa informação para dar conta. Ele deve expressar a barreira que ele enfrenta. Às vezes é a barreira da falta do conhecimento, dos recursos necessários, da comunicação, como ela pode se estabelecer, principalmente quando falta a comunicação oral dessa pessoa com quem eu devo ensinar. Mas ele tem que ser muito bom naquilo que ele faz, que é ensinar. Né? E trazer muitas alternativas e formatos diferentes para apresentar aquele conteúdo. Às vezes, a aula expositiva, a escrita no quadro, a leitura do texto, não vai dar conta para alguns alunos. Ele vai precisar de imagens, ele vai precisar de áudio, ele vai poder também expressar de forma diferente, não numa prova escrita, mas através do computador ou de uma
prova oral, né, de uma avaliação oral, não quero nem chamar de prova, eu quero chamar de avaliação, porque a avaliação reflete também num diagnóstico para ajuda, tanto do professor quanto do aluno, de como intervir melhor. Então, nesse sentido, o professor tem que ser um bom professor, né, e ter uma abertura para novas metodologias e novos recursos, novas formas de apresentar o conteúdo e novas formas de permitir que os alunos expressem o seu conhecimento nessa construção e avaliação num processo contínuo. A gente não avalia comparando um aluno com o outro, mas comparando o processo de desenvolvimento de cada um. Isso vale para quem tem deficiência ou não. Então, repensar a educação, uma educação que faz sentido e buscar ajuda. Não é vergonha dizer não sei. E a gente mesmo que está lidando hoje com a tecnologia assistiva vê que todo dia aparece coisa nova. Gente, eu não vou dar conta. Quando é que eu vou dar conta? Vou dar conta quando aparecer aquele usuário, aquele aluno, aquela pessoa que me traz essa questão. Eu tenho que saber buscar informação e casar essa informação, experimentar. Para um pode dar certo, para outro não pode dar certo. Então, o professor da sala de aula que se abre, né, e que expressa com naturalidade as suas dificuldades, ele pode encontrar ajuda com um atendimento especializado, com um serviço de tecnologia, ou pesquisando na internet, ou buscando soluções, né? Hoje a gente fala nesse conceito do desenho universal, procura trazer para dentro da educação aqueles que estão à margem, tanto os superdotados quanto as pessoas com deficiência, que não conseguem dar conta de um currículo único, fechado. Então, como é que a gente pode alargar e abrir? É uma outra questão, mas que vai ajudar muito a reflexão do professor da sala comum. Então, eu acho que é isso. É isso. A gente agradece pela participação e até uma próxima. Obrigada. Muito obrigada, Rita. Então, encerramos aqui a nossa entrevista nesta grande oportunidade na primeira mostra estadual de recursos de tecnologia assistiva. I don't care if you do.